Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na vida de todos aqueles que têm fé. Você tem fé? Então diga comigo, amém. Que graça, que bênção, que vitória nós temos da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que, por sua grande graça, bondade e gentileza, nos deu a vida eterna. Lá naquela cruz, Ele garantiu a mim e a sua salvação. Lá naquela cruz, Ele nos preparou a vida maravilhosa, a nova vida da parte de Deus, a nova vida com Cristo Jesus, nosso Senhor. E sobre esse amor, sobre esta graça, sobre esta fé, é que iremos orar neste momento. E por isso eu já posso vos dizer poderosamente bom dia. Amados e queridos de Deus, que a presença de Deus vá de encontro com vocês, seu lar e sua família agora. Que toda ansiedade que tomava conta do seu coração se dissipe agora, nesse momento, no nome de Jesus. Receba o toque do Espírito Santo, aonde você estiver. No nome do Senhor Jesus. Receba agora da força de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza. Da graça dele tomando conta da sua vida. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa saber que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E que esta graça envolve nossa vida de tal forma, de tal maneira, que nós somos satisfeitos nele, no amado. E por ele e para ele são todas as coisas. Por isso, que a ele seja sempre a honra e a glória, o louvor e o domínio. Feche os seus olhos comigo agora, se possível. E entre na presença de Deus. Sim, a presença dele já está aí, e já está aqui. Mas você pode entrar em acesso a ela, você pode acessá-la, manifestá-la dentro de si. Amado Pai Celestial, muito obrigado por tua graça, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua bondade. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo Senhor amar-nos e pelo Senhor cuidar de cada um de nós. Que a tua bênção e o teu poder santíssimo e eterno vai de encontro com cada querido seu, cada amado, cada ilustre de Deus dessa terra. Que haja, meu Deus, agora uma sensibilidade para a tua voz e para aquilo que o Senhor há de falar com eles. Que haja agora, meu Deus, uma paz interior, um alívio para suas almas, uma certeza em seus espíritos de que eles são do seu amado e que o seu amado é deles, o amado Jesus. Permita, meu Pai, que eu seja teu instrumento esta manhã e que, Pai, vidas sejam alcançadas pela tua palavra e pelo poder do teu Espírito Santo. Que nosso grande e eterno Deus e Pai permita que esta live seja uma live diferente e que cumpra o propósito que tem no teu coração, Jesus. Envolve-nos a ti, de maneira que não haja distrações desses minutos que estaremos juntos do Senhor. E que haja um foco, haja uma paz, haja um alívio para nossas almas. Haja, meu Deus, sim, um despertamento, um avivamento dentro de nossos corações. E que tu te manifestes, que haja um mover divino, a graça curadora e o teu poder revelado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos, amado Espírito Santo, que tenhas liberdade em nosso coração. Eu sei que fazes e ninguém pode te impedir, mas dás o livre-arbítrio e respeita a vontade dos homens. E com nossa vontade dizemos, vem, Senhor Jesus, e faça tudo que lhe apraz em nossas vidas, em nossa família, nesta live. Hoje, amanhã e para todo sempre, no seu nome sagrado que nós oramos. Amém, meus queridos. Que bênção. Hoje completa-se 2 meses que nós temos live. E que maravilha que nesses 2 meses, todas elas aqui estavam amando. E aí estavam amando.
e que em todas elas tinha a presença do principal e trouxe a mensagem principal. Em todos eles, nós não lemos outro livro a não ser a Bíblia Sagrada. Em todas elas, chamamos por um só Deus. Em todas elas, nós aprendemos com um só Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Pois olha o que em Efésios 4 diz. É muito lindo Efésios 4. Efésios 4, meus queridos. A epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo 4, versículo 1 em diante. Aqui está. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Olha só por quê. Pois há um só corpo e um só Espírito Santo, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Amados e queridos de Deus, o que é o dom de Cristo? O dom de Cristo é o presente que Ele nos deu. Eu e você, todos nós temos presentes divinos em nossa vida. Só a vida e o ar que respiramos é dom de Cristo. E o principal dom que Cristo dá, e o maior milagre que Ele pode fazer na vida de alguém, é o milagre da transformação. Nós vemos que o primeiro milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou na face da terra, lá em Caná da Galileia, foi numas bodas, foi num casamento. E muitos não entendem esse milagre e muitos acham até que não é de grande valia para a nossa espiritualidade. Mas sim, ele é. Senhor Jesus, quando faltava o vinho, que era o principal da festa, ele falou para pessoas, para os serventes da casa preparar água. E com aquela água, ele ia transformar aquela água em vinho, meus queridos. Ele ia transformar aquela água naquilo que ela não era. Ele ia transformar aquela água naquilo que era necessário naquele momento. O Senhor Jesus ia transformar aquilo que naturalmente não podia ser transformado. Assim era eu e você. Éramos águas no meio deste mundo. Éramos totalmente intransformáveis, irreparáveis, irremediavelmente perdidos. Mas Ele nos alcançou. Nós não achamos Jesus. Não era Ele perdido, era nós. Nós então não o encontramos. Ele nos encontrou. Ele nos achou. Ele nos atraiu a Ele. Lá em Jeremias 31:3 tem uma palavra que Deus se dirigiu para Jeremias, mas porque isso está na Bíblia, serve para mim e para você e para todos nós. Ele se dirigiu para você, na verdade. Ele diz em Jeremias 31:3: com amor eterno eu te amei, e com a minha amorável benignidade eu te trago para mim. Ele disse: com a minha amorável, com a minha amável gentileza eu te atraio para mim. Nós dizemos que Ele nos atraiu, mas na verdade foi exatamente isso. Ele nos atraiu a Ele. E senão, nós não estaremos aqui. Pois conforme Salmo 14:2, o Senhor olha para a terra e procura algum justo. Procura alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, erraram e se perverteram do caminho. É a Bíblia que diz. Alguém pode dizer: não, missionário, eu sempre fui uma boa pessoa. É mesmo? Lá em Romanos 3:23 diz: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou em outras Bíblias: todos pecaram e todos carecem, necessitam da glória de Deus.
A glória de Deus nada mais é do que a sua presença e sua pessoa. Todos nós precisamos de Deus, mas o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, houve um dom, uma graça, um presente incalculável. Que presente é esse, missionário Samuel? Você pode perguntar. Romanos 6,23 tem a resposta. O salário do pecado é a morte, mas o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Messias, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Meus amados e queridos de Deus, se não fosse a graça de Cristo, nós nem estaríamos vivos aqui. Nós nem teríamos chegado aonde nós chegamos. Se não fosse tantos livramentos, se não fosse tanta graça em nossas vidas, eu não sei o que seria de mim se não fosse Ele. Eu não sei o que seria de você. Mas, mais do que isso, se não fosse por Ele, aonde é que nós estaríamos? Com que vida nós estaríamos levando? O que nós teríamos conhecido de bom? Sabe, meus amados, muitos acham que não, mas se desanimam na caminhada e muitos acham que não é proveitosa, que isso não redundará em nada, todo sacrifício, toda luta, toda renúncia. Mas eu vos afirmo com toda a fé do meu coração que há sim, de no final, tudo isso gerar um grande peso de glória. Mas agora, o que nós devemos fazer? Andar como é digno da vocação em que nós fomos chamados. Nós temos um chamado por Deus. Muitos já te chamaram para festas, muitos já te chamaram para coisas ilícitas, muitos já te chamaram para muitas coisas, para festas formais, para reuniões, confraternizações, mas há um chamado muito maior, um chamado que não foi feito por homens, um chamado que foi feito pelo próprio Deus, e é o chamado que está sobre a sua vida, e desse chamado você não pode fugir. A Bíblia diz que Deus chamou Jonas para cumprir uma missão, e ele não queria obedecer, fugiu do Senhor, e mesmo aonde ele estava, Deus foi atrás dele. Meus queridos, talvez você tenha há anos, há meses, há tempos fugindo daquilo que Deus te chamou. E você pode pensar, missionário, é verdade, eu cantava na igreja, não canto mais, eu pregava, não pregava mais. Isso se inclui. Mas o maior chamado de Deus para nossas vidas é de sermos novas criaturas. O maior chamado de Deus para as nossas vidas é de vivermos como filhos de Deus. Esse é o maior chamado de Deus. Mais do que cantar, mais do que pregar, mais do que o ministério eclesiástico, o maior chamado de Deus é para nos tornarmos imagem e semelhança dele, nos tornarmos seus filhos. Amados e queridos de Deus, é tão verdade esse chamado que Jesus disse: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Aquele que crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro dele. Há uma sede que só pode ser saciada pela água de Cristo. Não, você não pode encher o seu copo com água na torneira e beber e ser saciado. Não, não é esta sede. É uma sede que vem das profundezas da alma. É uma sede e um vazio que há dentro de cada um dos seres humanos por algo maior, por algo especial, por algo que eles não têm. Mas, missionário, sabe que eu vou à igreja, mas mesmo assim eu sinto falta de algo. Por isso eu já tentei sair, tentar procurar outras coisas. Ainda me falta alguma coisa para mim. Vocês acham que eu já não senti também? Porque dizem que ao chegar à igreja, aceitar Cristo, todo vazio é preenchido. Mas sabe, meus amados, não é bem assim. Que isso, missionário? Eu me converti e depois eu ainda tinha um vazio. Certos vazios foram preenchidos, mas teve um que não. O vazio de conhecer a Deus. O vazio de sentir essa glória e esse poder. Tantos foram salvos, se batizaram nas águas e foram até aí. Mas há muito mais. Perderam o principal. O Senhor Jesus disse que certamente João batizou com água, mas nós, os seus discípulos, seriam poucos dias depois de sua subida aos céus, batizados com o poder do Espírito Santo. Meus amados e queridos de Deus, a igreja sem poder é uma igreja que não pode nada. Porque poder é fazer, poder é eu poder fazer, é
Quando a igreja tem poder, ela pode fazer algo. Mas quando ela não tem poder, ela não pode fazer nada. E eu, se não tenho o poder de Deus, não posso fazer nada. Mas se eu tenho o poder de Deus, então eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. E vocês bem sabem que, como nós mencionamos nas lives anteriores, que o Espírito Santo é chamado do poder do Altíssimo. Missionário, eu nem entendo muito do Espírito Santo, minha igreja não prega o Espírito Santo, lamento por você. Mas o Espírito Santo é para todos, não importa a denominação, não importa a tua religião, não importa qual cargo que você tenha, não importa o quão distante de Deus você esteja. Se você aceitar Jesus, se você já aceitou, então se você agora já chegar a Deus, você pode receber da dádiva do céu. Olha só o que Atos capítulo 2, versículo 38 nos diz, meus amados e queridos de Deus. Atos 2:38. Aqui é o apóstolo Pedro falando. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui temos uma chave. O arrependimento é a chave, pois o Espírito da Santidade não ficará com o pecado. Como eu posso querer receber o Espírito da verdade falando a mentira? Como eu posso querer receber o Espírito do amor odiando as pessoas? Como eu posso querer receber o Espírito do perdão se eu estou magoado com 1, 2, 3? Como pode, meus queridos? Não tem como. Por isso nós temos que nos limpar. Lá em Ruth 3:3 há uma chave muito forte também. Lá, Noemi, sogra de Ruth, inspirada pelo Espírito de Deus, é claro, ela deu uma dica para Ruth. É claro, ele estava falando no sentido físico, mas a Bíblia nós podemos captar muitas valiosas lições se aplicarmos no sentido espiritual. Ela disse para Ruth: vai, lava-te e unge-te. Pois, primeiro nós somos lavados no sangue de Jesus, perdoados de nossos pecados. Isso só acontece quando nos arrependemos. Uma pessoa pode estar na igreja há anos. Se não se arrependeu dos seus pecados, ela não foi perdoada por Deus. Uma pessoa pode até tomar a ceia, pode até ser batizado, se não se arrependeu dos seus pecados. Como é que a gente vai dizer que aquele batismo não valeu? Porque o batismo é o quê? Para arrependimento dos pecados. João disse: eu vos batizo para arrependimento dos seus pecados. Amados e queridos de Deus, nós temos que ter uma seriedade para com Deus e levar as coisas de Deus mais a sério. Amados, se nós fazemos alguma coisa de errado, não podemos levar isso deixando. Arrependa-se logo. Meus queridos, se Davi tivesse se arrependido do seu erro logo depois que fez, ele já teria evitado muito mais consequências que veio ao decorrer do tempo. Se ele não tivesse matado Urias, se ele tivesse assim, que tivesse errado com Betseba, tivesse, meu Deus, me perdoa, não vou fazer mais, tivesse se acertado, tivesse contado para Urias, se fizesse as coisas mais certas, ele ia ter consequências mais amenas, menos dificuldade, mas porque ele não se arrependeu, porque ele persistiu no pecado. O que aconteceu? Mesmo que depois ele se arrependeu e foi perdoado, mas demorou muito, ali já era muito tarde. Deus perdoou, ele perdoou, mas agora ele não podia mais evitar muitas consequências que, se ele se arrependesse antes, ele teria evitado. Porque quando não nos arrependemos dos nossos erros, um erro gera outro erro. Salmo 42:7 diz que um abismo chama a outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Um ato de santidade chama outro ato de santidade. Um coração faminto por Deus chama um Deus amoroso que está pronto a saciar corações. É isso, meus amados. Uma coisa sempre chama a outra. Você tem vontade de ser curado? Isso é o seu coração mostrando e chamando por um Deus que cura. E o Deus da Bíblia cura. Por que nós não vemos tanta cura? Uns dizem que o poder de Deus cessou, que ele parou de se manifestar desde que veio a Bíblia, mas isso é errôneo, isso não é verdade. Deus não mudou, os homens que mudaram. Nós, que eu digo a humanidade no passado cria muito mais em Deus. E eu lamento pela minha geração, porque essa geração é que menos leva a sério a Deus. Brincam com Deus, blasfemam do seu nome sagrado.
E enquanto antes a igreja que fosse, os antigos tiravam o chapéu, botavam do coração e uns até se bendiziam, faziam alguma coisa, de respeito que tinham por Deus, do respeito que tinha a igreja, do respeito que tinha as coisas sagradas. Hoje estão nem aí, meus queridos. Mas se você não se resguardar, você vai perder o respeito mesmo. Não, eu não, missionário. Olha lá, hein? A Bíblia diz: aquele que está de pé, olhe que não caia. Porque, meus queridos, nós não estamos totalmente blindados para não cair. Nenhum de nós não está propenso a um dia vacilar. E se você não cuidar com o seu vacilo, você pode não se levantar. Porque é um tropeço, meus queridos. Um tropeço faz cair. E quando você cai, ou você chama por Deus, se arrepende, chama por Deus, ou você vai ficar prostrado. E quando uma pessoa está prostrada, sem forças para fazer nada, então pode vir um inimigo fazer o que quiser com ela. É verdade. Se você tem uma pessoa humana que é teu inimigo, e até um vizinho teu, aí você pode tá sempre firme, ele tá ali, ó, tá só olhando. Mas se um dia ele te ver mal, aí sim que ele vai atrás de fazer mais mal ainda. Assim é o maligno, assim é os espíritos maus. Ele procura nos fazer mal, mas quando nós estamos de pé, ele não pode fazer muito. Mas quando nós caímos, quando nós nos afundamos, quando nós entramos no fundo do poço, é aí que o mal mais tenta vir contra nossas vidas, para nos derrubar mais ainda, meus queridos. E nisso tudo, o que nós devemos fazer? Buscar uma proteção. Sabe o que você precisa fazer? Sabe o que? Davi tem a resposta. Salmo 42:1, ele disse: assim como a corça suspira pelas fontes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Meus amados, você sabe o que você deve fazer? A corça, quando estava fugindo do seu predador, qualquer predador que fosse, ela procurava águas, mas não somente para beber. Nós temos sede de Deus e podemos saciar, mas para isso nós temos que ir atrás do rio da vida, a fonte da água da vida, que é o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou a fonte da água da vida. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E esta água é um ponto ápice com Deus na cristandade? Não é quando você aceitou Jesus, não é quando você foi batizado nas águas, é muito mais do que isso. Por isso há ainda uma sede no seu coração, por isso ainda há um desejo de conhecer mais a Deus, e se você não tem, eu lamento por você. Mas todo cristão que é ungido por Deus, ele tem 3 sinais na sua vida. Olha só, gravem bem, 3 sinais na vida dele que ele é um ungido de Deus. Primeiro, ele tem fome. Fome por Deus. Fome de conhecer mais. Fome, se você não tem isso, procure a unção, você está no básico ainda da cristandade. Busque, pois Deus nos unge. Está lá em 2 Coríntios, no versículo 19 ao 21, mas quem nos confirma convosco e nos ungiu é Deus. Amados, Deus unge a sua igreja com a presença dele. E há muitos que estão na igreja, mas não são igreja. A Bíblia diz que há muitos em Israel que não são israelitas. E é verdade, há muitos em nosso meio que não são filhos de Deus. Há muitos em nosso meio que professam Deus com seus lábios, mas seus corações estão longe de Deus. E se você não cuidar, se você não se aproximar mais de Deus, com certeza as correntes das águas da vida do mal, da vida desse mundo, vão te afastar do Senhor Jesus. Se você permitir, se você se deixar levar, lembre-se, meus queridos, que a salvação é como se nós estivéssemos numa cachoeira, estivéssemos levados por uma correnteza nos afogando, e alguém mandou uma corda, e essa corda se chama salvação de Jesus Cristo. Nós agarramos ela, e agora você quer se aproximar de quem te lançou a corda, e a cada dia mais você tem que ir puxando para se aproximar mais daquele que te deu a salvação. Mas se você parar de puxar, e se você parar de fazer tanta força como fazia antes para ficar agarrado com aquela corda, e ficar meio desleixando, você vai indo, até que não tem mais o que ser feito. Cuidado, meus queridos, cuidado. Se Esaú, que era o herdeiro da promessa, perdeu por um prato de lentilha, se Davi, homem segundo o coração de Deus, se deixou levar pelo coração de uma mulher, pelo desejo dele, pelo seu próprio coração, e teve
terríveis consequências, de maneira que Deus disse que nunca a espada ia se apartar da casa dele, mesmo ele sendo homem segundo o coração de Deus. Se foi assim com ele, se foi assim, meus queridos, com Moisés, que quando errou, Deus disse, tu não entrarás mais na terra prometida. Se foi assim com grandes homens de intimidade com Deus no passado, por que não seria com nós? Se nós os descuidarmos, o que será de nós, meus queridos? Amados, olha Judas. Você quer um exemplo do novo? Porque eu citei vários do velho? Então tá, eu cito do novo. Judas, discípulo do Senhor Jesus, ele tinha a unção de Deus para curar enfermos, expulsar demônios. A Bíblia diz que Jesus enviou os 12, e Judas era um dos 12, para curar enfermos, expulsar espíritos maus, e ele tinha essa autoridade, ele fazia milagres, mas deixou-se corromper pelas coisas dessa vida, e nada valeu todas as curas que ele fez, todos os ensinamentos que ele ouviu de Jesus, foi tudo lançado fora. Quando ele negou o seu mestre, quando ele traiu o seu mestre, não adiantou nada. Ele foi condenado. Tanto é que muitos dizem que acham até que Judas foi salvo, mas, primeiro, guardem bem isso no coração. Quem ensina diferente está ensinando contra a Bíblia. 1 Coríntios 3,17 diz que aquele que destruir o santuário de Deus, que é o seu corpo, Deus o destruirá no último dia. Pode ser o maior pastor, se ele se matou, ele destruiu o santuário de Deus, que é o seu corpo, e Deus o destruirá no último dia. Tenha certeza, é a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo. Se vocês escutam vários, não, mas pode ser que tenha sido salvo, se matou, mas, meus queridos, é a Bíblia que diz, destruiu o seu corpo, Deus o destruirá no último dia. Leia a Bíblia, meus queridos, está tudo lá. O povo perece por falta de conhecimento. Eles não conhecem a Bíblia e nem o poder de Deus. Nós dizemos que somos grandes conhecedores, mas será mesmo? Porque somos conhecedores da letra ou da revelação? Porque a Bíblia é cheia de letras, e letras maravilhosas que salvam, que curam, que libertam, mas somente com a revelação delas. Meus queridos, se a Bíblia não for acompanhada do Espírito Santo, nada entenderemos. Tudo que você entende da Bíblia foi o Espírito Santo que te deu a entender. Porque se você não tem a ajuda do Espírito Santo para entender a sua palavra, você não consegue entender nada. O Espírito Santo, ele foi mandado para nós, para nos guiar por toda a verdade, Jesus disse. E nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos convence. Meus amados, cuidado. Temei por vós, cuidai de vós, cuidai de vossas almas. Meus amados, a maior riqueza que nós temos é a presença do Espírito Santo. E se você não tem, você está perdendo muito. Meu querido, você é gente boa, você é uma pessoa que ama a Deus. Vem logo, vem conhecer esse Espírito Santo, vem conhecer esse Jesus, mais dele. Amados, há sempre como conhecer mais. Lá em Oséias 6 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Amados, há mais de Deus para se conhecer. Há uma história em Ezequiel 47. Ezequiel, o profeta de Deus, era chamado por um anjo para entrar nas águas vivas. E ele, o anjo, convidava, vem Ezequiel. E ele entrava e ficou com as águas pelo seu tornozelo. E o anjo dizia, vem mais Ezequiel. As águas ficou pelos joelhos. Ele disse, vem mais Ezequiel, vem mais. Até que ficou no ombro. E aí ele disse, vem mais. E aí nesse momento, as águas eram tantas, que aí, meus queridos, ele não podia ficar como ele quisesse naquelas águas. Agora ele tinha que ser levado por elas. Assim é também quando nós nos afundamos no Espírito de Deus. Não é, quando você caminha por águas profundas, você caminha, você se leva. Mas quando você vai por águas profundas, é o rio que te leva. Meus amados e queridos de Deus, deixai o rio do Espírito Santo conduzir vossas vidas. Deixai que essa vida de Deus inunde vossas almas. Somente tem uma nova vida aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus. Jó disse, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Ele teve encontro, e depois de ter um encontro com Deus, você nunca mais é o mesmo. Qual é o título dessa live? Vida nova em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da eternidade. Eu não digo isso só por fé, eu digo isso de cadeira também, meus amados. Isso para a glória de Deus, mas eu tive encontro com Deus alguns anos atrás, e aquele encontro foi um divisor de águas. Houve um Samuel antes daquele encontro e outro Samuel depois daquele encontro. Há uma diferença dentro de você, e eu já estava na igreja, eu já até pregava a palavra, eu já tinha sido batizado nas águas. Mas, meus queridos, há um encontro, e quando há esse encontro com Deus, tudo muda. Tudo muda, seu modo de pensar, seu modo de viver, o medo some, você tem uma certeza viva e real. Mas eu estou dizendo isso quando a pessoa está cheia desse Espírito Santo.
Muitos já foram cheios, mas não são mais. São reconhecidos pelo tempo que eram cheios, mas não são mais. Pessoas que oravam e faziam multidões ser curadas no nome de Jesus. Pessoas que levavam avivamento para 4 cantos da terra. Mas hoje só são lembradas com isso e não se vê mais. Hoje a igreja vive de testemunhos do passado. Vive de testemunhos de homens do passado que fizeram a diferença. De heróis da fé. De homens que levaram avivamento, mas não vivem mais isso. Chega de nós viver do passado. Já dizia os antigos, já dizia os meus antepassados que quem vive do passado é museu. E é verdade. Meus queridos, Deus disse: não considerais mais as coisas do passado, as coisas antigas, porque eis que eu faço uma coisa nova e agora sairá a luz. Eu me lembro de Isaías 46, 10. Amados, vamos orar nesse momento. Prepare um copo com água para nós orarmos por cura. Não viva mais só do passado. Você viu pessoas sendo curadas no passado? Você viu? Deus continua fazendo aquilo. Ele não mudou. Ele não mudou. Se você tiver em fé, ele vai fazer aquilo que tu viu fazendo no passado hoje. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza porque depois daquele encontro que eu tive com Deus, por ter certeza que aquilo estava disponível para mim, mais eu tive tendo outros, e outros, e outros, e outros. Era só continuar buscando. É que muitos alcançam um encontro com Deus também e, agora eu tenho um troféu, não preciso mais buscar. E aí se perdem. Isso que acontece. Mas quando você continua indo, continua buscando, continua querendo mais e mais e mais e mais, há diferença. Agora, vamos orar. Tudo se fez novo. Muito bem, Tenente Valmir Sério. Tudo se faz novo na vida. Feche os seus olhos agora, depois de ter preparado o copo com água. Qualquer recipiente que esteja perto de você, que contenha água, ore comigo nesse momento. Pai Celeste, o amado Espírito Santo, obrigado pelo que o Senhor falou conosco, Pai. O Senhor quer despertar a igreja para a oração. O Senhor quer despertar o teu povo para uma vida mais íntima contigo, meu Pai. Eu creio nisso, Jesus, que o Senhor está nos preparando para o arrebatamento, que está para ser a qualquer momento, a qualquer segundo. Os sinais estão todos aí, meu Pai. Só não vê quem não quer. Todos os desastres, guerras, parece que tudo se arma para uma guerra mundial até, meu Deus. Está tudo tão encaminhado para um caos terrível na Terra. Nós precisamos, meu Deus, da Tua força, Espírito Santo. Hoje, mais do que todos os tempos antes, nós precisamos da Tua presença, da Tua glória em nossas vidas. Amado Jesus, envolve-nos com a Tua força, envolve-nos com Teu poder. Meu Pai, faz esses meus amados ouvintes serem homens fortes, mulheres fortes em Ti, pessoas inabaláveis, que vem a prova, que vem a luta, mas eles vão estar firmes em Ti, não vão murmurar, vão dar graças a Deus, vão louvar ao Senhor, não importa as circunstâncias. Meu Pai, somente aquele que tem um encontro com Deus, louva-te em todas as circunstâncias. Paulo teve um encontro com Deus no caminho de Damasco, teve um encontro com Deus 3 dias depois deste primeiro encontro, e aquilo mudou sua vida, Pai. E por ele ser mudado, naquele dia, em Atos 16, ele orava e clamava a Ti. Ele louvava ao Senhor mesmo açoitado, mesmo preso, mesmo sendo injustiçado. E o Senhor entrou na causa dele e ajudou ele. Pai, eu creio também que toda e qualquer causa vai ser agora ajudada. Toda e qualquer pessoa que tem fé em Ti, toda e qualquer pessoa agora, meu Deus, que está clamando a Ti juntamente comigo, atende esta oração, Pai. Atende esse clamor. E aonde é o coração faminto por Ti, Senhor Jesus, sacia essa fome agora, meu Pai. Que haja agora o poder do Espírito Santo encontrando a cada um dos meus amados ouvintes, no nome do Senhor Jesus. Meu Pai, sentir a igreja não vai conseguir se nós não vivermos, meu Pai, muito em breve, o poderoso avivamento. Eu não sei mais o que vai ser da Tua igreja, Pai, nem dessa geração, porque os antigos, que são raiz, estão se indo. E aí ficará essa geração nova, que tem desvalorizado tanto o Senhor, meu Pai. Por favor, nos ajude, Pai. Nos ajude.
Queremos levar almas conosco, Pai. Queremos ir para o céu, mas não queremos ir sozinhos. Queremos levar muita gente com a gente, Jesus. Queremos levar muitas pessoas conosco. E nós levamos através de uma vida consagrada, de uma vida cheia de Ti. Meu Pai, isso me faz lembrar agora de Pentecostes. Os discípulos estavam tão cheios do Espírito Santo, eles não precisaram fazer nada. Só de eles estarem ali cheios, falando em outras línguas, vivendo o sobrenatural, muitos se ajuntaram em volta daquela casa. O Senhor vai fazer de novo, meu Pai. Aqueles que forem cheios de Ti, vai acontecer dos vizinhos tudo vir perto da casa, vai vir acontecer de coisas gloriosas, e aí vai ser só pregar o evangelho e vidas vão ser salvas, vidas vão ser restauradas. Eu declaro isso no nome do Senhor Jesus. Mas para isso, meu Pai, nós temos que fazer o que eles fizeram: buscar-te incessantemente. O Senhor, em Provérbios 8,17, disse: eu amo os que me amam, e aqueles que diligentemente me buscam me encontram. O Senhor disse: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Pai, se esta pessoa te honrou agora com a sua fé e com a sua fome, meu Pai, então atente ela agora. E não só no sentido espiritual, mas eu te peço agora, meu Pai, que honre ela, porque é uma honra sermos curados por Ti. Honre ela agora com a cura, Pai. Cura de toda e qualquer enfermidade, no nome do Senhor Jesus, Pai. Que nesse momento a enfermidade saia, no nome do Senhor Jesus. Que a dor seja aliviada agora, meu Deus. Muito obrigado, eu creio, Pai. No nome de Jesus, pessoas estão sendo curadas agora de muitas enfermidades. Pessoas em próximos exames verão que foi curada de enfermidades. Eu creio. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque dores de cabeça estão sendo aliviadas agora. Dores na coluna, dores do alto da cabeça, a planta dos pés estão sendo tiradas agora, no nome do Senhor Jesus. E crendo, Pai, eu lhe agradeço. E esta pessoa lhe agradece também, meu Pai. Todo e qualquer espírito mau que havia na sua casa, que há na sua casa agora, ouvindo a minha voz também, eu te digo: espírito mau, saia daí, no nome do Senhor Jesus. E agora, meu Pai, enquanto bebemos esta água, recebemos paz, alívio, harmonia nos nossos lares, e ao vivermos este dia, vivemos cheios de disposição, coragem, vida, força, e buscando a Ti. Muito obrigado, Jesus. Oramos no Teu nome sagrado, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus queridos. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Você crê? Diga então comigo: amém. Louvado seja Deus. Amém significa assim seja, assim é e assim será. E outros dizem que amém significa Deus é um rei fiel em quem confio. E é verdade, Deus é um rei fiel em que nós confiamos. Se você confia mesmo, beba dessa água agora com fé, com confiança em Deus, que você já foi curado. E só diga graças a Deus, obrigado, Jesus. Fica nessa fé, não deixe o mal colocar dúvidas no teu coração. Lembrai-vos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus, e que se sim não, que passar disso vem do mal. Toda dúvida vem do mal. Ou você foi curado ou você não foi. Eu vos declaro curados pela palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus. Então beba essa água com fé agora mesmo, meus queridos. Graças a Deus. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aí com você. Está aí, está aí, está aí. Aproveite essa presença do amado. Apresente a Ele agora os seus pedidos. Apresente a Ele a sua adoração. Diga: eu te adoro, Jesus. Eu te amo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na minha vida, pelo que o Senhor vai fazer. Diga isso para Ele agora. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro. Eu te glorifico. Eu exalto o teu nome. Receba agora a presença de Deus juntamente com vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Recebam agora a força de Deus, a vida de Deus dentro dos seus corpos. Receba agora esta paz que excede a todo entendimento, no nome do Senhor Jesus. Respirem forte. Louvado seja Deus. Amanhã voltamos com outra live abençoadíssima. Não às 11 horas da manhã, mas sim a 1 hora da tarde. Eu e o pastor Eduardo Rosa, meu pai, estaremos apresentando o programa Mistérios da Fé, na Rádio Arauto FM 105.9. Mande seus comentários. Todos que mandarem seus comentários amanhã, eu vou mandar um grande abraço, uma promessinha da palavra de Deus. Agora, na nossa mais nova modalidade, quero mandar um abraço para todos os queridos aqui que estão e que nos escutaram nesta live. Mancala Marques, Deus abençoe, querida, em nome do Senhor Jesus, a senhora, a família. Irmão Marinei Laus, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Terezinha Castro, lá de Rio Grande,
Deus abençoe a senhora, no nome do Senhor Jesus. Todo o povo aí de Rio Grande, povo conhecido, povo amado. Tenente Valmir Serve, nosso irmão em Cristo, aqui de Boqueirão do Leão. Um grande abraço, querido. Senhor, sua família, em nome do Senhor Jesus. É isso aí, Jesus sempre vencedor. Irmã Aline, diretamente de Dom Pedrito, Deus abençoe, querida. No nome do Senhor Jesus, sua senhora, sua família, sua casa e tudo que vocês têm. No nome do Senhor Jesus, sejam todos abençoados em nome do Senhor dos Exércitos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo seja com todos vós, hoje, amanhã e para todos sempre. Vocês creem? Então digam comigo. Amém. Deus abençoe todos vocês. Um abraço do Senhor Jesus e do missionário Samuel. E até amanhã. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.